vamos ler a palavra de Deus. Encontra-se escrita no livro de Romanos, capítulo 7. Preste bem atenção na palavra de Deus nesta manhã. Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não há velhice da letra. Aleluias, glória a Deus. Irmãos amados, aqui está a palavra de Deus para os nossos corações, onde o apóstolo Paulo, ele fala acerca, aleluia, glória a Deus, de servir a Deus em espírito. Mas observe, amados, que o apóstolo Paulo, ele deu um exemplo, irmãos, aleluia, glória a Deus, de servirmos a Deus verdadeiramente. Ele deu um exemplo de um matrimônio, aleluia, de um casamento, aleluia, entre, glória a Jesus, um casal que serve a Deus. Observe, amados, que ele disse que esse casal, ele está preso através da lei, aleluia. Porventura, se vier morrer o marido, a mulher automaticamente ela está livre da lei. Ela pode casar-se com outro homem, aleluia. Mas se o marido é vivo e ela deixar o marido e casar com outro homem, ela vai estar em adultério, como também este homem que casou com ela vai estar em adultério. Porque, amados, o único vínculo, o único meio, aleluia, de separar um casal, verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, é a morte. Só a morte pode libertar, só a morte pode quebrar a aliança entre um casal, e mais nada, glória a Deus. Até mesmo nenhum adultério pode quebrar. Não, irmãos, não quebra, porque Deus é fiel na sua palavra. A mulher ou o homem só estão livres quando um do casal morre. Aí estão livres. Caso contrário, não estão livres. Aleluia. Assim é quando o homem, a mulher, pela lei do corpo de Cristo, aleluia, que foram ressuscitados pela morte de Jesus Cristo, eles têm que viver, porque quando você vem para Cristo, você passa a ser parte do corpo de Cristo. E, glória a Deus, nós temos, irmãos, que atentar para uma coisa, glória a Jesus, aleluia. Nós devemos servir a Deus, servir a Jesus em novidade de espírito e não na velhice da letra. Porque tem pessoas, irmãos, que querem viver só da letra, tem pessoas que só querem viver da teologia, mas não querem viver em novidade de espírito.
foi que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que tu nasça de novo da água e do Espírito. Aleluia. Irmãos, quando o homem ele nasce da palavra de Deus, quando o homem ele nasce do Espírito, certamente ele passa a ser uma nova criatura. O porquê tantos escândalos nas igrejas, o porquê tanto divórcio na jurisdição jurídica, na sociedade. O porquê, meus irmãos? Porque não vive realmente a palavra, não vive realmente o Espírito. Porque aquele que é carne, segundo a palavra de Deus, e aquele que é Espírito, é Espírito. Então, irmãos, quantos estão aí de mal a pior porque não querem viver em Espírito, querem viver só na carne? Aleluia. E nós sabemos que lá no início, irmãos, o primeiro mundo foi destruído pelo dilúvio. O porquê? Por causa da contaminação, por causa do adultério, por causa da prostituição. E hoje não é diferente. Hoje em dia, irmãos, os homens, as mulheres estão cada vez mais depravados, não querem viver uma vida de santificação, não querem viver uma vida de honestidade para com Deus, não querem viver uma vida santa para o Senhor. Muitos até mesmo justificam que Jesus não precisa de A e de B, que tem que ser assim. Não, meu irmão, não é assim não. Não é assim, tem que ser uma vida pautada na doutrina, pautada no Espírito, tem que ser uma vida santa diante de Deus. Não pense, irmãos, que lá no céu vai entrar de qualquer maneira. No inferno entra-se de qualquer maneira assim, porque é uma porta larga, mas no céu é uma porta estreita, é uma porta difícil para você entrar. Você tem que lutar pela tua salvação. Muitos não querem, irmãos. Muitas das vezes trabalham a semana todinha, de segunda a sábado. Quando é domingo, em vez de vir consagrar sua vida para Deus, em vez de se separar para Deus, vai para balneário, vai para piscina, vão para chácaras, retiros aí, em vez de buscar Deus, em vez de jejuar, em vez de orar. Irmãos, um grande exemplo Jesus deu, né? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Quando Maria Madalena, né, havia pecado através do adultério, né, porque era uma mulher casada, e ela ali ia ser apedrejada, porque pela lei de Moisés, quem adulterasse era morta através da pedra, apedrejada, aleluia. Mas, irmãos, ela foi em direção à presença de Jesus. Quando chegou lá, aqueles homens, aleluia, disseram: olha aí, mestre, essa mulher foi pega em adultério, e pela lei de Moisés, ela deve ser morta. Irmãos, Jesus estava escrevendo na areia do mar, mas quando observou aquela situação, ele se levantou e disse para eles: se dentre vós, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, saiu todo mundo, não ficou ninguém, porque todos tinham pecado, todos. Mas só que, porém, Jesus perdoou aquela mulher, mas Jesus disse: olha, vai e não peque mais, para que maior mal lhe suceda. Irmãos, o porquê muitas pessoas não creem na palavra, o porquê as pessoas querem viver do seu modo, da sua maneira. Não podemos viver da nossa maneira, do nosso modo, se nós pretendemos a salvação. A salvação, irmãos, é o dom gratuito de Deus. Então, a salvação não se compra com dinheiro, não se compra com ouro, não se compra com prata, se compra, irmãos, com obediência, se compra com lealdade, honestidade, se compra com santificação. Irmãos, glória a Deus. Procure viver uma vida digna de um verdadeiro cidadão do céu. Procure viver uma vida pautada na palavra de Deus. Pare com meninice, deixe a meninice de lado. Glória a Deus. Você viu um grande exemplo que o apóstolo Paulo disse sobre um casal
que só a morte pode separar esse casal. E hoje em dia, os casais estão se separando do nada, não pode ficar com raiva de um, de outro, já querem se separar. Se o divórcio resolvesse o problema, estava ótimo, mas o divórcio não resolve o problema de ninguém. Apenas a pessoa sai do matrimônio, sai do casamento para outro e leva aquele problema para outro casamento. Cedo mais tarde vai ser frustrado, vai dar problema. Porque, irmãos, a pessoa saiu daquele casamento, mas o problema não saiu dela. E o problema está na pessoa. Muitas das vezes são pessoas que não buscam a Deus, não vivem uma vida santa, uma vida santificada diante do Senhor, seu Deus. Porque, amados, aleluia, nós estamos com vida verdadeiramente, mas um dia nós vamos partir. Todos nós vamos partir deste mundo e depois segue-se o juízo. Aleluia. E você deve estar preparado. Você deve estar preparado. Glória a Deus. Porque, irmãos, o juízo de Deus vem quando você parte deste mundo, quando você morre. As tuas obras te seguem, vai te seguir as tuas obras. Se você é uma pessoa má, então a maldade vai te seguir. Se você é uma pessoa boa, a bondade vai te seguir. Então, meus irmãos, procure fazer o que é reto, procure fazer o que agrada a Deus. Tem pessoas que querem agradar o homem, mas não querem agradar a Deus. Tem pessoas que querem agradar o seu cônjuge, mas não querem agradar a Deus. Procure agradar a Deus, porque você agradando a Deus, você vai ter o livramento, você vai ter a vitória, você vai ter a resposta, aleluia, em teu favor. Então, amados, procure fazer o que é reto diante do Senhor teu Deus. Santifica o teu corpo, santifica a tua alma, santifica o teu espírito para Deus, irmãos. Tem pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, mas fazendo coisas erradas. Tem pessoas que estão usando de corrupção, defraudando o dinheiro público, estão dentro das igrejas, defraudando até o dinheiro da própria igreja no cofre. Irmãos, tem muitas pessoas que usam a Bíblia para se beneficiar. Tem pessoas que dizem assim que todo trabalhador é digno do seu salário. Aí tira da igreja 20 mil, 30 mil de salário. Que vergonha, irmão. Vá trabalhar, vá suar, vá fazer como manda a Bíblia. Você tem que adquirir teu pão com o sol do teu rosto. Tem pessoas, irmãos, é uma vergonha. Enquanto muitos irmãos estão passando luta financeira, não tem um gás na sua cozinha, o seu fogão, não tem alimentação, não tem, irmãos, às vezes um pão diário para comer. E muitas das vezes esse pastor aí, porque dirige tantas igrejas, pega 20, 30 mil reais. Irmãos, não pode. Isso é evangelho, irmãos. De forma alguma, nunca foi evangelho dessa maneira. Porque evangelho, irmãos, é união, é oração, é jejum, é o partir do pão. E muitas vezes, enquanto esse pastor ganha 20, 30 mil, 40 mil reais, isso eu estou dizendo o mínimo. Ali ele está andando no carro de luxo e os irmãos, às vezes, têm uma bicicleta para se deslocar para uma unidade de saúde, para se deslocar para uma feira, aleluia. Mas Deus está vendo tudo isso e Deus vai cumprir, Deus vai cobrar de cada um que está fazendo essas maldades. Amém? Então, se você pertence ao corpo de Cristo, você tem que estar ligado a Cristo, você tem que viver a palavra, você tem que viver uma vida pautada no Espírito. Que Deus abençoe, fique na paz e santifica a tua vida, santifica o teu lar, santifica a tua casa, em nome de Jesus. Fique na paz, shalom, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus.